Olá, eu me chamo Sumaia Gouveia, faço parte do movimento Provida Pernambuco pelos Nascituros, assim como Fábio, Endel e Monique, que já ministraram as aulas anteriores. E venho no dia de hoje falar para vocês um pouco sobre a relação biopolítica e aborto. E a importância de termos o mínimo de conhecimento em relação a esse assunto, até mesmo antes de nos posicionarmos sobre o tema. Então, vamos lá, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês da apresentação dos slides para facilitar aqui a nossa compreensão. Então, vamos lá. Biopolítica e aborto, os temas que vamos falar um pouco hoje são indústria do aborto, ONGs e clínicas de aborto, aborto clandestino versus rede hospitalar pública e legalização do aborto. Inicialmente, em relação à indústria do aborto, é importante salientarmos, inclusive já foi visto nas aulas anteriores, um pouco de como funciona essa influência na mentalidade da população acerca dos conceitos de direitos, garantias, liberdades e tudo relacionado a isso, para que seja incutido o pensamento pretendido por aqueles que são pró-aborto. Então, inicialmente, essa afirmação, né, que a promoção do aborto como um direito que deve ser exercido em nome da liberdade, esclarece bem qual é o pensamento que as pessoas, as instituições abortistas tentam incutir no pensamento e no imaginário da sociedade. E colocar o aborto como um direito que a mulher tem sobre si mesma, desconsiderando a vida da criança que está em seu ventre, e colocando também como um dever, muitas vezes. Muitas das clínicas, muitas das instituições que favorecem e estimulam a prática abortiva têm esse pensamento e disseminam esse pensamento de que o aborto não é só um direito, mas é um dever, que a mulher deve utilizar esse meio para se livrar, entre aspas, de um problema, como se aquela vida se resumisse a isso. Em nome de uma liberdade, de uma falsa liberdade, que também é propagada junto com essas ideias. Dentro desse âmbito da indústria do aborto, também temos a questão do controle populacional, dos direitos sexuais e reprodutivos e da redução de danos. Esses 3 pontos são muito importantes e são tomados como um caminho para essa mentalidade diferenciada que precisa ser incutida na cabeça das pessoas, porque se de forma arbitrária e do nada alguém chegar defendendo o aborto numa sociedade que é totalmente contra, isso não vai funcionar. Isso absolutamente não vai funcionar. Então, precisa ter um mecanismo e uma forma de alcançar cada uma dessas pessoas para que elas comecem a achar normal, para que elas comecem a achar que o aborto não tem nada de mais, e aí sim chegar na questão de que o aborto é um direito, que o aborto deve ser realizado e que o aborto ele está relacionado a uma liberdade que não é encontrada, mas que quando essa ideia é incutida na cabeça das pessoas, é essa a esperança, né? É uma esperança de liberdade, de felicidade que deveria, entre aspas, né, ser encontrada na prática do aborto, a partir do momento que aquela mãe se livra daquela criança. E então, inicia com essa questão da ideia do controle populacional, né, porque começa-se a incutir a ideia de que o mundo não comporta uma quantidade de pessoas maior do que já existe. Depois se vem a ideia dos direitos sexuais, né, a questão do meu corpo, minhas regras, e de que eu posso fazer sexo deliberadamente, de que eu posso
não ter cuidado e depois eu tomo as providências que eu achar convenientes, no caso o aborto, incluindo pílula do dia seguinte, etc. E a questão da redução de danos, como se a prática do aborto fosse reduzir as consequências que aquela gravidez trouxe na vida daquela mulher, daquela família, enfim. Temos também a questão dos interesses econômicos. Sabemos, principalmente pelas aulas anteriores, como já foi visto, que existem muitas questões econômicas e financeiras envolvendo o aborto, infelizmente. O aborto não é simplesmente um tópico que foi levantado por conta de um caso que veio à tona e as pessoas se sensibilizaram e resolveram se colocar contra ou a favor. Né? A discussão do aborto e essa campanha contra a vida, né? Essa campanha a favor da morte mesmo, essa cultura da morte que vem sendo incutida na sociedade, ela tem todo um planejamento e todo um arcabouço por trás dela. E o interesse econômico, ele está num lugar primordial nisso tudo, porque infelizmente nós sabemos que onde a máquina do dinheiro está ali funcionando, as pessoas muitas vezes se submetem a todo e qualquer tipo de coisa, ainda que essas coisas possam ir de encontro aos seus valores. E esses interesses econômicos envolvem necessariamente o financiamento, né, de grandes organizações. Eu coloquei aqui como exemplo a Fundação Ford e Rockefeller, mas existem infinitas outras que financiam toda essa indústria para que ela continue sendo movimentada e continue crescendo, não só ao longo do tempo, mas por todos os países, né? Para que elas possam funcionar cada vez mais, essas ideias possam funcionar cada vez mais e seguir mudando, modificando o imaginário, a ideia das pessoas sobre vida, sobre direitos, sobre liberdade, ao ponto de elas acharem normal uma mãe tirar a vida do seu próprio filho no seu ventre e assim tudo fica mais fácil para eles. Como exemplo temos alguns exemplos, né, de ONGs, de clínicas de aborto, são muitas mesmo. Inicialmente temos a Planned Parenthood, que foi fundada por Margaret Sanger. Ela nasceu nos Estados Unidos em 1879 e fundou, né, essa fundação, né, deu início a essa fundação. E ela também foi a criadora da expressão controle da natalidade. E o interessante é que nós vamos falar de duas principais, vamos falar de três, mas essas duas principais, que é a Planned Parenthood e a seguinte, que é a Mary Stopes, as duas fundadoras, as duas mulheres que deram início a essas organizações, tinham um pensamento muito parecido em relação à ideia e ao porquê de promover o aborto. Né? Primeiro, as ideias voltadas à questão da liberdade sexual, da liberdade de fazer o que quer e do sexo livre, mas também de forma muito interessante o pensamento eugênico de cada uma. Né? A ideia de, como eu coloquei aqui, a criação da expressão do controle de natalidade objetivava o aperfeiçoamento da raça humana. Então, esse pensamento do termo controle de natalidade ia muito além de um planejamento familiar, como se tenta hoje incutir na cabeça das pessoas. Né? Essa ideia de controle da natalidade, na verdade, tinha o fim de
aperfeiçoar a raça humana e de eliminar aqueles seres imperfeitos ou inadequados segundo o entendimento delas. Então, judeus, pobres, pessoas doentes, crianças possivelmente com alguma doença, qualquer coisa que fosse diferente daquilo que elas pensavam ser o ideal, não estava dentro daquela ideia de raça pura. E aí eu vou mostrar para vocês aqui um pouco. Então, aqui, para vocês conseguirem ver. Aqui é o site, né, da Planned Parenthood. E é muito interessante, porque se vocês puderem acompanhar aqui, vejam, eles falam das leis de notificação e consentimento dos pais. E o que é que acontece? Eles aqui dão as orientações para crianças, adolescentes que querem fazer o aborto e que em seus países não têm a permissão de fazerem isso por conta própria, até porque precisam da autorização dos pais. Então, olha aqui, ó. Se você é menor de 18 anos, pode ou não ter que contar a seus pais para fazer um aborto. Tudo depende das leis de onde você mora. Então, vejam que absurdo. E aí, aqui eles vão... Aqui, ó, alguns estados não têm nenhuma lei sobre contar a seus pais ou obter sua permissão. Mas alguns estados dizem que você precisa obter a permissão de um dos pais ou de um membro da família mais velho para fazer o aborto. Aí eles vão aqui dando todas as orientações, e logo em seguida, abaixo, eles vão falando de cada país, qual é o procedimento em relação a esse tipo de permissão. É realmente uma tristeza muito grande, né? É algo que... E aí eles fazem de uma maneira que a criança ou a adolescente que está grávida, ou por uma vida sexualmente ativa precoce, ou por uma questão de abuso, ela vê informações desse tipo, é atendida por pessoas que conversam dessa forma com ela, e essa criança começa a se sentir compreendida, protegida, e ela vai realmente acreditar que aquele caminho é o melhor e que aquele aborto não vai fazer nenhum mal para ela. Não vai ter nenhuma consequência em todos os sentidos. Que coisa sem limites. É uma coisa realmente sem limite nenhum. Então, essa aqui, né, a foto de Margaret Sanger. Ela faleceu em 1966, mas a fundação ficou e está aí até hoje. Bom, aqui em relação a Mary Stopes, também uma figura bastante interessante, né? Você vê pela própria expressão, né, da figura. Então, ela tinha um pensamento também bem eugênico, né? Nasceu na Escócia, mas com pouco tempo de vida foi para a Inglaterra com sua família, e tinha essas ideias, né, também de liberdade sexual, essas ideias de promover uma renovação da raça, né? Uma raça pura, uma raça sem judeus, sem pobres, sem negros, sem doentes. Inclusive, ela tinha até naturalmente, uma afinidade com Hitler, né? Chegou até a escrever para ele, enfim. E aqui nós temos a foto dela e temos vou mostrar para vocês também, o site da
Mary Stopes, da organização que ela fundou, que ela deu início. E aqui é muito interessante também, porque eles vão falando ao longo do site aqui, ó, eles vão falando sobre eles. Eles estão em 37 países ao redor do mundo para ajudar mulheres e meninas a ter filhos por opção, não por acaso. E aí aqui eles falam da estratégia que eles usam, porque todos eles usam estratégia, né? Como eu falei no início. Então, existe a necessidade de se utilizar uma estratégia, até porque uma sociedade que é naturalmente naturalmente provida, uma sociedade que é uma humanidade que é naturalmente a favor da própria perpetuação da espécie, não vai aderir do nada a uma ideia de que as crianças nos ventres das mães podem ser mortas aleatoriamente. Então, existe uma estratégia para conseguir ganhar, digamos assim, o imaginário das pessoas e transformar as suas ideias, né? Bom, aqui no site, que não estava mostrando ainda, né? Eles falam aqui sobre eles, falam sobre a organização e tudo, e falam da estratégia que eles usam, né? Porque como já ficou claro, acredito, né? Eles usam sim estratégias, infelizmente, as pessoas não percebem. E é aqui onde eles falam da história, que eu já comentei, dos sócios do time. Infelizmente, há uma gama de pessoas, de fundações, organizações que colaboram, né, e que financiam esse tipo de trabalho, né, digamos assim, entre aspas. Então, aqui são os sócios, ele tem aqui várias empresas que são parceiras, e aí que você tem acesso a tudo no site, a todas essas informações. E é importante que aqui eles colocam as coisas também como se fosse tudo muito natural, né? Como se fosse tudo muito normal, independente da legalização, independente de ser permitido ou não naquele país, porque isso é muitas vezes o que acontece. O aborto ele não é legalizado no país, eles começam a realizar os abortos ilegais através de suas clínicas, e com o gradativo aumento, o progressivo aumento do número de abortos, eles usam como argumento para a legalização. E algo bem interessante também em relação a Mary Stopes é que ela iniciou todo esse trabalho, todo esse empenho para o aborto de uma maneira mais enfática, a partir de uma suposta visão de Deus, como se Deus tivesse dado uma mensagem para ela, para que ela anunciasse um novo evangelho. Isso é dito por ela mesma, né, nos seus escritos, enfim, e ela se coloca inclusive como profeta, né? Escreve até para os bispos anglicanos, falando de tudo aquilo que ela pretendia. E é bem interessante porque são ideias totalmente fora daquilo que é a ideia evangélica, realmente, do cristianismo, como é conhecido por todos. Então,
apesar de se falar tanto de que não se deve misturar a religião com esse tipo de discussão, é interessante que a própria Mary Stopes, né, uma das grandes influenciadoras, uma das grandes pessoas que movimentaram essa ideia do aborto e da liberdade sexual e do eugenismo e tudo mais, iniciou tudo isso a partir de uma suposta visão divina. Então, é bem interessante. Ela começou dessa forma e defendeu essa ideia até o fim. Bom, de forma bem clara, assim, para ilustrar, inclusive, temos aqui uns contraceptivos criados por ela mesma. E é muito interessante que esse primeiro aqui, essa caixinha, o nome, na verdade, o nome dos dois, né? Aqui nesse outro, que é uma espécie de DIU, também tem aqui, dá para ver um pedaço, o nome é ProRace, que significa exatamente exprime, né? Essa ideia de raça pura que ela tinha. Então, não era nem um pouco velado, era uma ideia realmente falada, propagada e defendida por ela. Chegou a ter problemas, inclusive, com o filho, enfim, por conta dessas ideias que ela tinha de purificação da raça, né? de exterminar aquelas pessoas que não fossem puras. Vamos falar também, por fim, em relação a ONGs e clínicas de aborto, da Woman Help. A Woman Help é uma organização aqui, ativista, sem fins lucrativos. E por que eu colei esse texto para vocês? Esse texto está lá no site deles e eu achei interessante destacar, porque essa é a apresentação que eles colocam no site. Então, eles falam isso, né? É uma organização cujo trabalho é a promoção de acesso ao aborto. Nós somos feministas, ativistas, conselheiras, formadas profissionais médicas e pesquisadoras estabelecidas em 4 continentes, que temos como principal objetivo apoiar o acesso ao aborto autoadministrado. Aí vejam, especialmente em lugares onde o acesso ao aborto é restrito por leis, estigma e falta de acesso. Ou seja, qual a intenção de destacar esse texto para vocês, esse texto do site deles que vocês podem verificar posteriormente? É que eles não respeitam a legislação, eles definitivamente não respeitam a legislação. Eles têm consciência de que o que eles estão fazendo, além de tudo, né, além de encontro ao pensamento geral, social, além de ir de encontro à moralidade, além de ir de encontro a tudo aquilo que é consolidado, né, na sociedade, no pensamento social, eles também vão de encontro à lei, né, e promovem a prática de aborto independente do que a legislação local estabelece. Então, é algo que é totalmente fora da linha, digamos assim, desde o seu princípio, desde a sua raiz, né? Então, eles já começam a incutir esse pensamento com a prática do aborto. Eles não chegam simplesmente promovendo palestras, incutindo ideias, eles chegam já oferecendo o serviço de aborto, oferecendo o apoio para a realização do aborto, independente do que diz a legislação daquele lugar. Então, não existe nenhum tipo de limite, né? Desde que o objetivo seja alcançado. E aí nós vamos falar mais para frente, muitas vezes, qual é esse objetivo. Aqui também, no próprio site
da Woman Health, esse mesmo site, eles falam da filosofia. Bom, a chave para a liberdade e justiça reprodutiva é colocar pílulas de aborto diretamente nas mãos daquelas que as precisam. E aí eles expõem a abordagem que eles fazem, né? Então, eles mesmos dizem a maneira como eles agem e que, de fato, não é de uma hora para outra que a mentalidade das pessoas é modificada. Então, eles primeiro vão desmistificar, né, as ideias que existem sobre as pílulas abortivas e sobre os métodos abortivos, para que as mulheres e as pessoas como um todo comecem a achar que é tudo muito normal, que não faz mal, que não prejudica a saúde e que não causa nenhum tipo de dano à mulher ou à sociedade. Em segundo lugar, a desmedicalização, que significa o quê? Eles tiram o valor do profissional de saúde nesse processo abortivo. Então, eles querem que a mulher tenha com muita facilidade acesso a essas pílulas e a esses mecanismos relacionados ao aborto e que com essa facilidade elas mesmas possam providenciar sem que precisem necessariamente procurar um apoio médico. A descriminalização, né, que já é um outro passo, porque incutindo essas ideias na cabeça das pessoas, fica mais fácil alterar a legislação que impede a realização do aborto. E, por fim, a desestigmatização, que é centralizar as necessidades e experiências das pessoas que fazem aborto no discurso e nas políticas públicas. Então, começam a realizar campanhas realmente públicas para que, de forma mais abrangente, a população comece a achar que o aborto é uma questão de saúde pública, que o aborto é uma questão que vai além do direito da mulher de simplesmente poder decidir sobre continuar ou não com aquela gestação, mas começar a disseminar a ideia de que para a saúde pública, para a saúde da mulher, para a família, essa prática do aborto e essa cultura da morte, na verdade, seriam coisas positivas. E aí, já pegando esse gancho, vamos falar um pouco sobre essa relação do aborto clandestino com a rede hospitalar pública. Primeiro, o aborto clandestino colocado como problema de saúde pública, como já falamos. Então, o aborto é colocado como algo que precisa ser legalizado para que as mulheres tenham acesso à rede pública para realizar esses procedimentos e assim não o façam de maneira clandestina, de forma que prejudiquem a sua saúde. Essa é a ideia que é colocada. Porém, o que realmente acontece é que, a partir do momento que essas mulheres que realizam o aborto de forma clandestina começam a procurar a rede pública de saúde, na verdade, o que existe é um necessário, um natural aumento nessa procura. Porque muitas das mulheres que desistem de abortar justamente porque sabem que não é legal, sabendo que agora, com a aprovação de uma lei que libere o aborto em determinado local, elas vão ter mais, vão estar mais propensas a procurar a rede pública para realizar o aborto. Dessa forma, a quantidade de abortos realizados vai aumentar exponencialmente. Isso não tem como evitar. Então, nós temos aqui o custo médio de um aborto realizado nos primeiros meses de gestação nos Estados Unidos e no Canadá varia de 225 a $1.000. Então, ainda que nós colocássemos um meio termo de 500 ou $400, colocássemos um valor inferior à média para
considerar esse aumento. Então, imagine esse valor para cada mulher que quisesse realizar o aborto e que procurasse a rede pública para realizar o aborto, o problema que isso causaria na rede pública, porque não podemos deixar de considerar esse aumento que teria, não só no fato de que as mulheres que já realizariam o aborto de forma clandestina iriam procurar a rede pública, mas no fato de que muitas mulheres que desistem, né, como já falei, muitas mulheres que desistem do aborto passariam a procurar a rede pública e talvez, muito provavelmente, de forma indiscriminada. A partir do momento que é liberado e que ela pode procurar um hospital ou um posto de saúde, enfim, não sei, dependendo do local, para realizar, e também dependendo da fase gestacional, para realizar um aborto, como quem vai numa emergência porque está com uma gripe, ou com uma gripe mais forte, com um cansaço, enfim. Então, imagine e vejam o caos que isso geraria. Então, essa ideia de que o aborto, de que a legalização do aborto é uma questão de saúde pública, a própria ideia, ela se desfaz em si mesma quando se considera os dados reais daquilo que acontece hoje em dia na rede pública de saúde. Por fim, é importante considerar também que, com o consequente número de abortos aumentando, naturalmente, aumentaria também, de acordo com pesquisas realizadas nos Estados Unidos, os locais onde o aborto onde o aborto é permitido, o aumento de casos de câncer de mama e de doenças psicossomáticas aumentou consideravelmente. Então, é uma questão que vai ligando vários pontos. Não é só um fato, não é só uma mulher que vai realizar um aborto. É uma mulher que vai realizar um aborto e que depois pode ter consequências e que vai continuar procurando a rede pública de saúde para ter esse tipo de apoio, esse tipo de acompanhamento. Então, naturalmente, é algo que não seria positivo. Não porque as mulheres não devem ser acompanhadas e não devem ter um apoio, né, no seu processo, na sua gravidez. Mas uma coisa é uma mulher ter um apoio na sua gestação. Outra coisa é as mulheres começarem, e aí eu digo mulheres, mas também é muito importante a ideia incutida na cabeça dos homens, porque aí fica toda a sociedade com aquele pensamento. Então, a falta de cuidado com a concepção passa a ser algo muito descontrolado, né? O número de gestações passa a ser muito maior a partir do momento que a mulher sabe que a qualquer momento vai ter apoio para realizar o aborto, que a mulher sabe que a qualquer momento vai ter uma pílula do dia seguinte ou um hospital para que ela seja recebida. Então, a postura diante da situação passa a ser outra e as consequências também começam a aumentar e isso naturalmente gera um caos e muitas vezes isso pode nos levar a entender claramente o quanto isso pode gerar um grande problema e até um colapso no sistema de saúde. Talvez hoje, falando, aqui no Brasil especialmente, como o aborto ainda é muito restrito, como o aborto ainda é crime, né? E lutamos para que continue sendo, não temos essa total noção do que acontece, porque apesar de tudo, o número de abortos clandestinos não se compara ao número de abortos que teríamos caso fosse legalizado. E já entrando nessa questão da legalização do aborto, eu trouxe para vocês aqui a questão
das possibilidades, né? Que fique claro que o aborto no Brasil é crime. O aborto é crime, tipificado no Código Penal brasileiro. E ele só não é punido, né, em 3 situações. A primeira delas é no caso de risco de morte da gestante. A segunda delas é no caso de gravidez resultante de estupro, também conhecido como um aborto sentimental. E em 2012, né, a ADPF 54 consolidou também a possibilidade da interrupção da gestação nos casos de fetos anencéfalos. É importante que fique claro que no caso da gravidez resultante de estupro, existe uma norma técnica do Ministério da Saúde que estabelece o limite gestacional para que esse aborto seja realizado, que é de 20 a 22 semanas, com um peso máximo de 500 gramas do feto. As penas previstas para quem pratica o crime de aborto no Código Penal vão de 1 ano a 20 anos de reclusão. E a Lei de Contravenções Penais também prevê a pena de multa para quem anunciar processo, substância ou objeto destinado a provocar aborto. É importante ressaltar que o Código Penal, ele é muito claro em relação a isso tudo, porém, antes de qualquer coisa, nós temos a nossa Carta Magna, né? A nossa Constituição Federal, que estabelece em seu artigo 5º, eu até colei aqui para vocês, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É importante perceber essa parte da legislação, porque é muito claro, até vou voltar aqui para que nós possamos ver, é muito clara a maneira como a Constituição salvaguarda o direito à vida. Afinal, sem o direito à vida, nós não temos direito a mais nada. O direito à vida é o primeiro de todos. A partir dele, nós podemos garantir os outros, os demais direitos. No artigo 60, ainda da Constituição Federal de 88, temos que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais. No artigo 5º, temos presente o direito à vida, em primeiro lugar, que é uma garantia, né, um direito, uma garantia individual fundamental do ser humano, que não pode ser alterado, não pode ser modificado, não pode ser rechaçado, não pode, desde que haja uma nova Constituição. Seria a única forma de alterar qualquer dispositivo que pudesse rechaçar o valor da vida. Seria uma nova Constituição. Por quê? Porque já temos na Constituição como direito supremo o direito à vida. Então, aqui temos que a única possibilidade seria através do poder constituinte originário, com a elaboração de uma nova Constituição. Ainda no artigo 227 da Constituição Federal, temos que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, entre outros, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, a Constituição é extremamente clara e salvaguarda de uma maneira extremamente expansiva o valor à vida, inclusive da criança. Temos aqui também o Código Civil Brasileiro, que muitas vezes é citado nessa discussão em relação ao direito
de realização de aborto, a constitucionalidade ou não dos artigos que permitem a realização do aborto, no caso, não tirando esses artigos do Código Penal, mas através de seus incisos, de seus parágrafos, relativizando esse direito que a criança que está na barriga da mãe tem. Então, é muito importante deixar claro que o Código Civil, ele sim diz que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, como temos aqui no artigo 2º, porém, a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, não tem nada mais claro do que isso. Então, desde a concepção, o nascituro ele tem direitos. Ele não é uma extensão do corpo da mãe. Ele não é um objeto, ele não é uma coisa, um pedaço de coisa. Ele é uma pessoa, né? Ele pode ainda não ter a personalidade civil, mas ele já tem direitos, né? Tanto que a mulher, inclusive, grávida, tem o direito de receber, né, do pai da criança os alimentos necessários, né, a ajuda necessária para que ela possa manter e dar andamento àquela gravidez. Por fim, citamos o Pacto de São José da Costa Rica, o qual o Brasil é signatário, que também fala dessa questão do direito à vida, né? Ele diz que toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Então, eu acredito que mais claro do que isso é impossível. Então, a nossa legislação é muito clara. Tudo que vem fora disso acaba tentando burlar, né, a lei maior. Toda tentativa de legalização do aborto sem que haja uma nova Constituição é uma forma de burlar a lei, que infelizmente é o que temos visto e vemos com uma grande frequência. Porém, não significa que é o correto, que está dentro daquilo que é previsto no ordenamento jurídico brasileiro. Para finalizar essa parte da legalização, constata-se, portanto, que a vida não pode ser rechaçada a partir de conceitos mutáveis com a modernidade. Garantias que o próprio legislador fez questão de assegurar, inserindo nas cláusulas pétreas, devem ser resguardadas sem nenhum tipo de violação. Então, em relação a isso, realmente fica muito claro. É um assunto bastante extenso, né? Essa questão da relação da biopolítica com o aborto, né? Essa relação de controle da sociedade, de controle da forma de viver das pessoas, para que elas, e de influência concreta sobre isso, para que elas possam aceitar aquilo que está sendo imposto, aquela ideia que está sendo imposta. Toda essa cultura de promover a morte como algo que é natural, de tirar a ideia de que esse bebezinho é uma vida, desde a concepção ele já tem os seus direitos e que é uma vida realmente, uma vida diferente da vida daquela mãe, porque tem o seu DNA próprio e todas as outras coisas que inclusive já foram explicadas para vocês na segunda aula. Então, que seja tudo muito claro nas nossas cabeças antes de tomarmos um posicionamento. Claro que é um assunto, como eu disse, muito extenso, né? Precisaríamos de muito, muito tempo para falar sobre isso, para entrar em todos os detalhes. Hoje nós temos a oportunidade de realizar várias pesquisas e de ter acesso a vários livros e documentos fidedignos em relação ao assunto. Então, isso é muito importante. Nós hoje não temos tanto o direito de alegar desinformação, a não ser por escolha própria. Então, que nós possamos cada vez mais procurar o conhecimento, procurar realmente entender como funciona essa indústria, como funciona todo esse mecanismo que quer porque quer que o aborto seja algo normal,
e que o que é que tem por trás de tudo isso, para que aí sim, né, eu possa dizer, não, eu concordo ou eu não concordo. A impressão que cada vez mais passa é que nós, seres humanos, estamos perdendo de vista o valor que nós mesmos temos. Então, a partir do momento que nós não sabemos o nosso valor, fica difícil nós sabermos o valor do outro. Fica difícil, inclusive, nós considerarmos que aquele outro é uma vida, ainda que seja muito pequeno, muito indefeso, ainda que não consiga sequer dar um grito de socorro, mas que nós possamos refletir, né? Que nós possamos refletir sobre a nossa vida, para que possamos também conseguir olhar para a vida do outro, seja quem for, seja um bebezinho de poucas semanas de vida ou um idoso que já está nos seus últimos momentos, mas que tem o direito de vivê-los, mas que sejamos sempre, tenhamos sempre um olhar para o outro a partir da verdade e a partir de um conhecimento daquilo que acontece, e não simplesmente a partir de informações superficiais que nós recebemos de forma bombardeada, né, o tempo inteiro. Então, é isso. Nas próximas aulas, teremos mais informações para que possamos entender melhor sobre o assunto. Para finalizar aqui, fica uma pergunta para vocês, com essa imagem. Todas as vidas importam, né? Todas. Eu digo sim às duas vidas. E você? Então, é isso. Vou finalizar aqui a apresentação. E eu espero que todas essas informações sejam úteis para vocês começarem ou continuarem a obter essas fontes confiáveis daquilo que realmente se passa no mundo em relação a essas organizações e a essa indústria da morte, podemos dizer sim, porque o aborto ele realmente visa o aborto é a interrupção da gravidez, que é a morte de uma criança que foi concebida. Então, que realmente isso fique cada vez mais claro para todos nós.